Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre Google. Será que a gigante está realmente fazendo uso de práticas anticompetitivas? Fiquem comigo que a gente já volta. O Google está sendo processado pelo Departamento de Justiça norte-americano, acusado de práticas anticompetitivas para manter a sua posição intocável no mercado de buscadores. A principal questão gira em torno de acordos que a empresa mantém com fabricantes de dispositivos como Apple, Samsung e outros, empresas de telecomunicações como a AT&T lá nos Estados Unidos e desenvolvedores até de software como Mozilla, que faz o navegador Firefox, para manter o seu sistema de buscas como padrão, aquele que já vem pré-configurado nos sistemas, nos aparelhos, enfim, nos serviços ali envolvidos. O Google pagaria mais de 10 bilhões de dólares por ano para manter o seu sistema de busca como padrão a partir desses acordos, e isso pode ser considerado, de acordo aí com o Departamento de Justiça do governo norte-americano, como uma prática anticompetitiva, já que do ponto de vista ali da economia comportamental, a maior parte das pessoas ficaria no padrão por definição, acreditando ser a configuração mais adequada ou algo assim. Ou seja, por mais que exista a possibilidade ali do consumidor trocar a qualquer momento qual é o sistema de busca que está sendo utilizado, boa parte das pessoas manteria na configuração que vem de fábrica. O procurador do Departamento de Justiça, Kenneth Dintzer, fez inclusive uma fala inicial com duras críticas à companhia. Vamos aqui para um trecho que eu retirei de uma reportagem da BBC. Como de costume, eu estou deixando todos os links aí na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Vamos para o texto. Há 2 décadas, o Google se tornou o queridinho do Vale do Silício, como uma startup com uma forma inovadora de pesquisar na internet. Mas esse Google desapareceu há muito tempo. O Google de hoje é um guardião monopolista da internet e uma das empresas mais ricas do planeta, aponta a acusação original. O julgamento teve início na última semana e agora isso vai se desenrolar aí, se eu não me engano, a previsão são de 9 semanas de julgamento. E aí, será que o Google vem de fato bancando o espertinho? Vamos separar essa análise aí em alguns pontos. Primeiro, o Google de fato tem um monopólio? Sim, é evidente, e a gente vai ver os números agora, os números desse mercado, que mostram ali claramente o Google nada de braçada. Ele detém um domínio mais que absoluto no mercado de buscas. Por exemplo, vamos aqui para alguns números do Statista. No mercado de desktops, mais de 80% das buscas são feitas pelo Google. Bing, da Microsoft, fica em torno de 7%, e Yahoo fica na casa aí dos 2%. Aí você tem os outros buscadores que a galera aqui nem costuma usar muito, que tem o Yandex, o DuckDuckGo e o Baidu, cada um deles com cerca ali de 1%, ou seja, uma participação bastante pequena. No mobile, agora com números aqui do site StatCounter, aí a dominância é ainda maior. O Google detém mais ou menos 95% da participação nesse mercado de buscas. Yahoo e Bing praticamente inexistem no mobile, 0,5% para cada um. E esses outros como Baidu e Yandex, ali também na casa de 1%, quer dizer, conseguem ser maiores até do que o Bing da Microsoft. Olhando para tablets agora, né, que está aqui separadamente no StatCounter, Google com mais ou menos 91%, o Bing aí com um pouco mais, 4,6% de participação. Possivelmente essa participação maior do Bing nos tablets é porque a Microsoft tem ali a sua família de produtos da linha Surface, que aqui no Brasil não tem nenhuma participação, mas que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tem alguma relevância. Então daí você tem o Bing com uma participação um pouco maior no mercado de tablets, e a Yahoo com 0,9%, não chega nem a 1%, e os demais todos variando ali abaixo disso, um pouquinho mais próximo de 1%, e por aí vai.
Só por curiosidade, no mercado geral, né, no Brasil, aí não olhando para um aparelho específico, mas as buscas como um todo, o Google possui uma liderança absoluta de mais de 96% no geral. No ranking geral, olhando para o mercado global, o Google também possui uma liderança absoluta, mas um pouquinho menor que a do Brasil. Então, no ranking geral, o Google tem 91,8% das buscas, Bing em segundo lugar com 3%, e todos os outros ali, Yandex, Yahoo, Baidu, com casa de 1%, e tem o tal do DuckDuckGo, que com 0,5%. Tá mais do que claro que, sim, é um monopólio. A questão é, ter a dominância do mercado não é, por si só, um problema, desde que essa dominância seja alcançada pela superioridade do produto ali, do serviço que está sendo oferecido em relação aos demais concorrentes. Não há problema a priori de uma empresa, seja o Google, seja qualquer outra, ter a dominância do mercado, desde que de fato ele tenha a dominância porque o produto ou o serviço que ele oferece é muito superior aos demais e por isso as pessoas preferem usar o Google. Inclusive o Google iniciou essa dominação por conta disso. Lá atrás, no final dos anos 90, ali, 1998 para ser mais específico, quando o site começou, existiam dezenas, possivelmente centenas de buscadores, mas o Google se tornou o gigante que é hoje justamente porque era o que funcionava melhor, que trazia resultados mais confiáveis e que apresentava esses resultados de uma forma mais inteligente. Portanto, o problema não é ter a dominância do mercado, mas em como a empresa pode estar se estruturando para manter essa dominância, e aí vem o ponto, né, da toda a acusação feita pelo Departamento de Justiça, e é aí que entram as práticas anticompetitivas, que seriam ações, o que seriam nessas práticas anticompetitivas? É sempre que você tem uma ação para impedir que outros concorrentes possam disputar com o seu produto, no caso do Google, disputar com o seu buscador. E é nesse quesito, né, com os contratos bilionários aí para manter o seu buscador como padrão, que a acusação está pegando o Google pelo pé. Afinal de contas, o produto é melhor, então para que esses contratos aqui? Qual a relevância deles? E por que a empresa paga tão caro por isso? Aí a gente tem um ponto aqui, um questionamento. As pessoas podem mudar a configuração a hora que elas quiserem. Então, seja no computador, notebook, seja no tablet, seja no smartphone, você pode mexer lá nas configurações e mudar isso a qualquer momento. Mesmo que o Google venha como padrão, ele não precisa continuar sendo o buscador ou o motor de buscas principal de ninguém. Mas também é verdade que se fosse assim tão óbvio, qual seria a preocupação do Google com a concorrência? E se mesmo com a possibilidade de configuração, na prática, quantas pessoas têm essa percepção de que podem mudar o buscador padrão ou sabem como fazer isso? Porque tem isso, né? A gente sabe que a maioria esmagadora dos usuários de tecnologia só são usuários de tecnologia porque a própria tecnologia se tornou absurdamente simples. Hoje, ter um celular seria o equivalente a ter uma TV. Qualquer um sabe mexer ali nos aspectos básicos de um celular. Mas na prática, quase ninguém entende como esses sistemas e aparelhos funcionam. E aí entra tudo, celular, tablet, computador, tampouco sabem como funcionam essas ferramentas de busca. Daí você ter essa distância, né? O camarada realmente pode trocar, mas quantos trocam? E quantos entendem essa mecânica do que significa não trocar, do que significa manter o Google? Outro ponto que fica muito explícito é, se o Google tem tanta certeza da sua superioridade, por que gasta tanto dinheiro com esses contratos com fabricantes e desenvolvedores? São mais de 10 bilhões de dólares por ano. Não é uma quantia irrelevante. Por mais que a gente esteja falando de uma das maiores empresas do planeta, ainda assim não é uma quantia irrelevante. Aliás, entre os documentos que estão sendo usados aí na acusação contra a Big Tech,
Existem uma série de documentos, memorandos, e-mails, outros registros de conversa entre os executivos, né, onde existe uma clara orientação, inclusive, para evitar nas conversas termos que denotem uma prática anticompetitiva. Então tá lá especificado, muito claro, olha, não use esse tipo de termo porque pode dar a entender tal coisa, não use o termo bundle, não use o termo não sei o quê. Ou seja, existe há mais de uma década o entendimento muito claro da empresa de que suas práticas poderiam, pelo menos, ser interpretadas, não estou dizendo que são, mas que poderiam, pelo menos, ser interpretadas como práticas anticompetitivas. Daí eles darem essas orientações com muita clareza para os seus principais executivos. Claro também que há todo um questionamento se o contrato para ter o sistema de busca como padrão seria por si só algo anticompetitivo, já que não há um impedimento para troca. Mas aí é toda essa questão que a gente já colocou, quem é que troca de fato, né? E esses tipos de contrato, na verdade, são de certa maneira muito comuns, não só na área de tecnologia, mas em qualquer outra área. A pergunta é, ser o padrão, mesmo que não haja impedimento para os demais, dá quanto de vantagem aquele que ocupa essa posição? Certamente dá uma boa vantagem, do contrário a Big Tech não pagaria essas dezenas de bilhões de dólares por ano. Mas contratos que de alguma forma dão mais vantagem a um concorrente do que aos demais são mais do que comuns no mundo dos negócios e do marketing. Dentro de um supermercado, por exemplo, você paga mais caro para expor produtos e marcas em espaços e áreas mais nobres e de maior destaque. Empresas fazem acordos com cadeias varejistas para ocupar maior espaço ali dentro e dificultar ou tornar mais cara a entrada de outros players. Portanto, esses contratos de, olha, eu vou pagar mais para aparecer em primeiro plano, para aparecer como maior destaque, para aparecer como a primeira opção, isso existe e é super comum. A grande questão é que em plataformas digitais, ser a segunda opção, na maior parte das vezes, significa não ser visto em lugar nenhum. Então, nesse caso, para o Google, é uma grande vantagem ser o motor de busca padrão, mesmo que diretamente esses acordos não impeçam que nenhum usuário altere essas configurações posteriormente. Só que essa, na verdade, acaba sendo uma linha muito tênue, né, entre o que seria um contrato padrão e o que de fato seria uma prática que efetivamente impede que outros concorrentes possam ao menos tentar, né? Porque não se trata de, olha, o camarada está competindo aqui e está perdendo, mas a questão é, será que isso impediria esse camarada de ao menos ser uma opção viável? E esse é o ponto todo que a justiça norte-americana vai discutir daqui para frente. Para muitos analistas, mesmo que o Google não viesse como motor de busca padrão, ele ainda assim seria o preferido pela maior parte do público. Por quê? Porque ele de fato ainda possui uma distância ali em relação à qualidade dos resultados de busca que apresenta. Eu acho que o melhor paralelo que a gente pode fazer sobre isso é em relação ao próprio Bing da Microsoft, porque o Google tem a dominância nos smartphones, então vamos colocar aqui, a grosso modo, metade do mercado pode ser o mercado rodando Android nos smartphones. Mas e nos computadores, onde o Windows tem um reino absoluto ali também, com mais de 90% de participação em sistemas operacionais de desktops e notebooks? Já que se trata de um sistema da Microsoft, por que o Google teria dominância também nos computadores e não o Bing, que é da própria Microsoft? Esse é um ponto importante da defesa do Google. Mas no final das contas, o que está em jogo? O que está em jogo é um mercado de digital ads que deve estar beirando aí $500 bilhão por ano. Nesse mercado, o Google também é o maior competidor, com receita bruta em 2022 de quase $170 bilhões. Segundo lugar, você tem Meta, depois Amazon, Alibaba, TikTok e por aí vai. Além disso, quem detém esse fluxo de dados nas infovias digitais detém ali o fluxo de pessoas e, obviamente, controla também o fluxo de dinheiro. A receita do Google vem disso, tanto do mercado de anúncios dentro do seu buscador, o Google Ads, quanto dos anúncios a partir da audiência que ele tem no YouTube.
Agora, o que que esse julgamento pode gerar? Qual poderia ser o desfecho para o mercado de buscadores e para o ecossistema digital como um todo? Será que o fato do Google ter outros competidores com maior participação e maior expressividade poderia alterar as dinâmicas do digital? É um ponto que nós já trouxemos por aqui. Quase tudo que existe hoje a respeito de marketing digital, marketing de conteúdo, está focado ao redor do Google e das suas mecânicas. Mas eu entendo também que apenas tirar o Google como buscador padrão, caso seja esse o desfecho do julgamento, muda pouco ou quase nada no cenário atual. Vejam que mesmo com todo o alvoroço do Bing integrado ao ChatGPT, que nós falamos aqui também, falamos bastante, a participação do buscador da Microsoft praticamente se manteve a mesma, não sofreu alteração nenhuma. Vejam que a linha de defesa do Google está muito ligada, olha, nós de fato somos o melhor buscador, não por acaso, mesmo com a dominância que a Microsoft tem com o sistema operacional Windows, as pessoas não usam o buscador padrão do Windows, que seria o Bing, elas preferem instalar o Chrome e usar o Google como buscador, e mesmo que eu cancele esses contratos que tornam o meu buscador o padrão em diversos dispositivos e sistemas, as pessoas ainda continuarão usando o nosso, porque ele é bastante superior. E aí, de novo, o Bing, né, como o segundo colocado ali, olha, o Bing mesmo com a integração com o ChatGPT, que foi anunciada lá como, olha, um potencial, um momento de ruptura aqui no mercado de busca e por consequência, em todo o mercado de digital, mas também isso não foi capaz de alterar essa percepção. Talvez para além dos contratos de natureza duvidosa, para dizer o mínimo sobre esses contratos, certamente o Google, enquanto sistema de busca, possui ainda algumas especificações e características que o colocam bem à frente dos demais. E no final das contas, as práticas são ou não são anticompetitivas? Possivelmente elas são sim práticas anticompetitivas. Por meu entender, o Departamento de Justiça está certo em questionar esses contratos, afinal de contas, se eles não fossem importantes para o resultado, não se pagaria o valor que se paga por eles. Mas, por outro lado, também me parece bastante claro que o Google ainda mantém uma distância grande entre os demais buscadores quando a gente fala de buscas em geral na web. Eu sei que tem buscadores aí específicos por temáticas ou por algumas verticais, que aí talvez fosse até o caminho mais interessante para a concorrência. E a Microsoft, que é o principal player ali a competir com o Google, pelo menos aqui se aproxima de ter algum tipo de competição, já que a diferença ainda assim é muito grande, né, de 90% para menos que 5% de participação do Bing, mesmo com os ajustes que fez, mesmo com as mudanças e com a implementação de inteligência artificial, não foi capaz de mudar essa configuração do mercado. Aí vem o questionamento. Para alguns analistas não foi capaz porque o Bing ainda está muito atrás do Google em relação à qualidade do seu sistema de buscas. Mas, para muitos outros, inclusive para o Departamento de Justiça, um dos fatores que pode estar emperrando o Bing é o fato do Google ter esses contratos que colocam o seu motor de busca como o motor de busca padrão. Então, me parece que os dois pontos aí são pontos bastante reais. Por um lado, o Bing pode ser, e os demais podem ser bastante inferiores ao Google, mas por outro lado, claro que ter o motor de busca como padrão ajuda aí muito, porque uma boa parcela dos usuários tem conhecimento praticamente nulo em tecnologia, então não vai mexer naquilo ali, vai usar o que já vem pré-configurado no aparelho. Talvez o principal resultado desse julgamento seja meramente político, mostrando que mesmo uma gigante do Vale do Silício pode ter que se dobrar ali ao Departamento de Justiça para dar uma série de explicações. E por outro lado também, talvez ainda falte alguém de peso que esteja realmente disposto a brigar por esse mercado de buscadores. Porque, na verdade, minha gente, a Microsoft me parece hoje muito mais preocupada hoje e já há muito tempo, muito mais preocupada com o seu Xbox e com o Office 365
do que propriamente com o Bing. O Bing foi um lampejo ali no início do ano, olha, agora com o ChatGPT integrado e a gente vai virar essa mesa. E não foi o que aconteceu, então, de novo, o Bing está indo pro ostracismo ali, caindo no esquecimento, porque não me parece que seja efetivamente uma prioridade da empresa. Se tem alguém que poderia brigar ali de igual para igual com o Google, é o Bing. Vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Seguiremos daqui acompanhando o julgamento do Google e nos vemos na próxima. Um abraço a todos, até lá.